Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu Mac, o seu site de informação, relacionamento, onde você a cada dia cresce mais profissionalmente. Eu, professor Scopino, estarei com vocês abordando a aula técnica de número 44 de 2015, aula que vamos falar sobre o Peugeot 307, já na sua reta final, ou seja, é a nossa penúltima aula sobre este veículo francês, né? É fabricado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas tem todo um projeto, uma procedência francesa e que está muito bem no nosso mercado, né? É um carro bem completo, que traz aí, chave canivete, ar-condicionado, trio elétrico, etc. E que, principalmente, tem um custo inicial de compra para adquirir a linha 307 é bem baixo. É um valor baixo realmente, tá? Então temos o quê? Temos esta aula de número 44, aula do dia 29 de outubro. Vamos abordar então o título desse nosso treinamento. Iremos abordar o gerenciamento eletrônico Bosch ME 7.4.9 aplicado no Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex. Hoje estamos em nossa 10ª aula, nosso 10º encontro, atuador parte 3. Aproveitar aqui para dar um alô especial a todos os alunos que nos acompanham nesse treinamento com mais dicas, mais detalhes, e é uma aula de fechamento dos atuadores. Falamos tanto já, dos comandados da ECU, aqueles que recebem o sinal da ECU para atuar. Hoje é a aula de fechamento desse treinamento. Então vamos lá, atuador parte 3. Aula passada, abordamos o que para vocês aqui no Universo do Mecânico? O atuador de lenta e canister. Claro, quando falamos de atuador de lenta, estamos abordando o que? O corpo eletrônico. O corpo que atua, marcha lenta, baixa, média, alta rotação. Ou seja, todas as fases de rotação do motor, o corpo, o atuador de lenta, estará trabalhando no sistema. Por quê? Porque toda a passagem de oxigênio, a entrada de ar, vai passar por ele. Não tem jeito. E sempre atentos, porque o corpo de borboleta, quando está desenergizado, ele fica levemente aberto. Quando podemos testá-lo através do scanner, ou o autoteste, quando liga a ignição, a borboleta fecha e depois abre e volta à posição inicial de novo. Então, ele não fica travado totalmente quando está desenergizado. Ele fica levemente aberto através das ações de molas internas, que é justamente para que, em caso de recovery, em caso de emergência, o motor tenha uma pequena aceleração. Mesmo que não tenha o pedal respondendo, pisa no pedal, não responde no corpo, ele tem uma leve aceleração que dá até para manobrar, tirar o carro numa falha emergencial, até por segurança também, tá? E falamos também sobre o outro atuador, sobre o canister, que é um sistema anti-evaporativo. Antipoluente? Claro, é antipoluente, mas acima de tudo é anti-evaporativo. Beleza? Aula de hoje, nosso 10º encontro, atuador parte 3, veremos eletroinjetores, os populares, os famosos bicos injetores, o eletroventilador e o sistema de ar-condicionado. É legal, é um sistema que trabalha em rede, então o controle do ar-condicionado é um pouco diferente. Muito bom entendermos isso e para você, o nosso aluno aqui do Mac, compreender que ar-condicionado nem sempre é comandado diretamente pela injeção eletrônica. Podemos ter outras centrais executando esta ação, tá? Então vamos lá, a nossa
telinha de introdução aqui no seu Mac. Nesta aula, fecharemos os comandados pela ECU, já abordando os principais atuadores no circuito de combustível, né? O que é os principais? Quem são os principais atuadores no circuito de combustível? Os eletroinjetores, os bicos injetores, tá? Então, é o foco principal da aula de hoje, obviamente, né? Porque imaginem, todo combustível que entra no tanque vai sair do tanque e vai passar, vai ser injetado, né, na ponta, nos eletroinjetores, tá? Então, isso é o padrão. Então, é importante entender função, funcionamento, como testa, tá? Os famosos eletroinjetores ou bicos injetores, ok? Então, vamos aí ao Peugeot 307 1.6 16 válvulas. Boa aula a todos. Aqui o veículo, né, nessa nossa penúltima aula do Peugeot, tá? Então aqui na tela o carro, o veículo, a nossa diagramação inicial, ou seja, tudo que nós já vimos, né? E hoje estamos aqui, ó, à direita nessa tela, né? A setinha saindo da ECU, eletroinjetores, ar-condicionado, atuador de lenta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Claro, hoje veremos eletroventilador, ar-condicionado e eletroinjetores, mas são todos esses os comandados pela ECU, aqueles que recebem algum tipo de comando. Por exemplo, o eletroinjetor recebe pulso negativo. O eletroventilador recebe um comando positivo, mas através de um relé. Então, é controlado um relé, né, e o relé que comanda. Vamos ver que nesse carro é diferente. Não é relé, tem uma pequena unidade de controle do eletroventilador. Tá? E veremos também como que é a comunicação entre as centrais em rede para comandar o sistema de ar-condicionado. Belezinha? Telinha de detalhes aqui para vocês. Então, o controle sobre o tempo de injeção, o famoso, o popular TI, é a base inicial de funcionamento do sistema de injeção eletrônica. Então, esse controle desse tempo, essa precisão de você falar que um TI, o tempo de injeção, ele é calculado em milissegundos, né? Isso é a base para a injeção eletrônica funcionar. Então, o sistema controla a injeção de combustível, né? A vazão injetada, não é pela pressão. A pressão é fixa, é pelo tempo de abertura. E é um tempo de uma precisão absurda, né? ms, milissegundos. Automaticamente tem-se o quê? Um tempo muito baixo e o que mais? Temos a ECU comandando isso através do negativo, tá? O que mais nós temos? Pois através desse tempo temos a quantidade exata e calculada para a formação da mistura. Mistura essa que depois se chama ar e combustível. O TI, o bico injetor, é só combustível. Lembrando que é um carro flex, né? Pode ser álcool, pode ser gasolina, é um carro flex, tá? Mas entender que a mistura, a formação da mistura ocorre lá dentro da câmara de combustão, tá? Então já ocorre depois que já entrou o combustível, já começou a compressão e aí as moléculas começam a se misturar de uma forma violenta e rápida para que tenhamos uma combustão o mais homogênea possível, uma combustão com a mistura mais homogênea possível, né? Uma combustão que não sobre praticamente nada de combustível e praticamente nada de oxigênio. Muito pouco oxigênio para formar o H2O, né? Que é a água, muito pouco oxigênio, tá bom? Essa é a ideia, é assim que temos o princípio de funcionamento do gerenciamento eletrônico do motor. Localização, para falarmos de bicos injetores, né, os eletroinjetores, o local
não é dos mais difíceis, embora esteja um pouco apertado ali na região do coletor de admissão, tá? Mas ali temos os 4 eletroinjetores e aqui comentar sobre a sua localização. Os eletroinjetores estão posicionados na parte superior do motor, no coletor de admissão, e são fixos pelo tubo distribuidor de combustível. Estão bem próximos ao cabeçote do motor, tá? Então, obviamente, quanto mais eu injetar perto das válvulas de admissão, melhor. Lembrando que trata-se de um sistema de injeção de combustível indireta, porque é injetado combustível fora da câmara de combustão. Também temos, né, em carros mais novos, né, alguns carros da linha Peugeot mesmo, né, o motor BMW usado na linha Peugeot e Citroën, né, a linha Jetta, Tiguan, Golf, o Up Turbo, né, a injeção é direta, injeta dentro da câmara de combustão. Aí é outra tecnologia, tá? Mas aqui ela é indireta, é injetado fora da câmara de combustão, mas bem pertinho da válvula de admissão. Bom, aqui na telinha de vocês, a capa central, o conector de diagnóstico, onde ligamos o scanner bem no centro do carro, né, perto ali da alavanca de câmbio, e lógico, as ligações com a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico. E aí temos o quê? Temos as ligações dos injetores com a ECU motor pelos pinos. Então, claro, cada eletroinjetor possui 2 terminais. Um vai ser positivo, tensão da bateria, e o outro é o comando negativo, que é a ECU que faz, o módulo que controla. Pois bem, esse positivo é o mesmo para todos os injetores, para os 4. Está lá embaixo, ó, positivo via F10. Então, através do fusível 10, temos a distribuição do positivo nos 4 injetores. E o comando? É pulso negativo, mas aí já é individual, né? O positivo é o mesmo para todos, mas o negativo tem que ser individual. Então vamos lá. Injetor número 1 está ligado ao MM3, 2 MJ4, 3 MK4, 4 ML4. Então todos eles estão ligados ao conector marrom da ECU, tá? Então aqui as ligações com a unidade de controle eletrônico do motor. Bom, temos aqui ele, o atuador, né? O atuador, o cara que é comandado pela ECU, e temos automaticamente o que? A questão de o que é, para que serve, como que funciona. Automaticamente temos o que? Temos o princípio desse atuador com base principalmente, tá, de uma eletroválvula. Eletroinjetores são o que, na verdade? Eletroválvulas, tá? Então aqui na telinha o atuador, que bom que é o modelo já de aço inox, mas todo recheado de plástico, todo encoberto com material plástico para não quebrar o famoso conector elétrico, né? Acontece muito isso em alguns injetores, tá? Falar então dele, do atuador do sistema, o eletroinjetor. É o atuador comandado pela ECU, que quando energizado, permite a passagem de combustível pressurizado. E ele, né, esse combustível, né, e este é transformado para o estado gasoso. É uma eletroválvula do tipo NF, normalmente fechada. Então, o atuador, o que é esse bico injetor? É uma eletroválvula, ou seja, quando ela recebe a alimentação elétrica, positivo e negativo, a bobina interna estará energizada, ela atrai a agulha, levanta a agulha, essa bobina, vencendo a pressão de uma mola, e abre a ponta da agulha na sua sede. Quando levanta a agulha, o combustível que está ali, ó, louco para escapar, louco para ser pulverizado, ele passa numa velocidade violenta por um orifício minúsculo. É nesse momento que é transformado do estado líquido ao estado gasoso após o bico injetor, tá? E ela é uma eletroválvula do tipo normalmente fechada. O que é um NF?
Se não tiver positivo e negativo, se não tiver os dois, a mola empurra a agulha contra a sua sede, vedando, ou seja, não dá uma gota de combustível, a não ser que tenha algum problema, alguma sujeira, coisas do gênero, tá? Mas numa normalidade não vai dar nenhuma gota de combustível, tá? Isso é pura realidade. Bom, esse atuador é, sem dúvida nenhuma, o principal comandado pela ECU, porque cuida do combustível. Ah, claro, a bobina também é importante, né? Sem ignição também não funciona. Mas pensando para o lado da injeção eletrônica, é o principal, tá? Mas hoje já se usa menos a expressão injeção eletrônica. Se usa o que mais? Gerenciamento eletrônico do motor, né? As coisas estão ficando modernas, né? Então aí, tendenciosos, né? Até mudar nome. Então, não é mais injeção, é gerenciamento eletrônico, né? Tem pessoas que não vão mais no barbeiro, no cabeleireiro, né? Vão no engenheiro capilar. Olha, melhorou, né? Melhorou, tá? Então vamos lá falar sobre o funcionamento dos eletroinjetores. Bom, nessa foto dá para observar os 4 injetores desse sistema com o tubo distribuidor de material plástico, né? Um pretinho aí, tá? Onde temos o quê? A fixação. E é isso mesmo, ó. O tubo distribuidor tem algumas funções. Ele serve para distribuir o combustível, sim, porque ó, chega só uma mangueirinha nele, um tubo, e ele distribui o combustível para os 4 injetores. Ele serve de elemento, tá? Estabilizador da pressão, porque como os injetores pulsam de forma alternada, ele equaliza, né? Essa parte mais gordinha, mais larga do tubo distribuidor, serve para isso. E o que mais? Ele fixa os 4 injetores no coletor de admissão. É função do tubo distribuidor fixar os injetores também, tá? Aqui na tela, então, esse funcionamento. Os injetores recebem positivo, tensão da bateria, direto do fusível F10. E o pulso negativo de fechamento do seu enrolamento é comandado individualmente pela ECU, fechando o TI em milissegundos. Ou seja, como que funciona os injetores, como eles funcionam? 12 volts, tensão da bateria. Ah, vem pelo fusível, tensão da bateria. Poxa, então o positivo ele chega a entrar no bico injetor, passa na bobina interna e sai do outro lado. Isso é normal. Se você for lá analisar com a caneta de polaridade os 2 fios dos injetores, só com a chave ligada, vai ter positivo dos 2 lados. Porque o positivo está entrando no bico, passa pelo enrolamento e volta. Se você desconectar o chicote e medir no chicote, aí você vai ter positivo só de um lado, né? Porque não está passando pelo injetor. Tá? Então você tem o que? Esse positivo passa pelo bico. Mas quando o módulo manda o negativo vai vir até onde tem consumo, até o bico injetor. E aí ele é energizado. Quando temos positivo e negativo, a bobina interna estará energizada. E assim teremos o que? A bobina energizada cria-se o campo magnético, ela eleva, ela levanta a agulha do eletroinjetor, a agulha do bico, vencendo a pressão da mola. Quando cessa o positivo ou o negativo, mas claro, né, na prática é o módulo que controla o negativo, então nunca vai cortar o positivo. Se cortar o positivo é porque o F10 queimou, tá? Então nunca corta o positivo, só se tiver algum defeito, algum curto, alguma coisa. O módulo corta o negativo para cessar o tempo de injeção. E aí, a própria mola que foi encolhida quando a bobina levantou a agulha, a bobina está desenergizada, não atrai mais o pratinho da agulha, a mola empurra a agulha contra a sede. Simples assim, tá? Bem simples, tá? Agora, claro, temos aí algumas
variáveis que podem acontecer, como sujeira, etc. Já já falaremos sobre isso também, tá? Falar agora aqui, ó, do mapeamento, tá? Estão vendo essa parte fixa vindo aqui para frente na tela de vocês? É parte do chicote dos bicos injetores, tá? Então temos aqui, ó, um condutor de fio, tá? Bem durinho, né? Bem firme, que é a distribuição elétrica, tá? Dos eletroinjetores. É um pouco diferente na maioria dos carros. Então é bem curioso analisar e enxergar como que é essa distribuição. Bom, mapeamento, além de ser individual, o tempo de injeção é o tempo todo corrigido pelos sinais do sensor de oxigênio e ainda na formação do AF, a relação ar-combustível, de acordo com o tipo de mistura utilizada no tanque de combustível. Temos o quê? Um mapeamento que é efetuado. Além do mapeamento do motor, temos correções ainda, ou seja, temos correções que vão surgindo de acordo com a F. Se é um curto prazo, se é um longo prazo, para adequar tudo isso. Então é uma forma que se tem de adequar corretamente todo esse mapeamento. É ar, é combustível, é um excesso, é um sinal da borboleta, é um sinal do pedal, é uma sonda lambda, é a outra sonda. Ou seja, está o tempo todo, pessoal, sendo alterado todo esse mapeamento, tá? Então vamos falar agora sobre os testes no injetor. Legal a tela do scanner. Então veja aí o nosso Captor V3, tá? Injetor 4, modo atuadores. Para a gente fazer o quê? Comandar através do scanner que a ECU atue no injetor 4. Nele, somente nele, ó. Injetor 4, só vai atuar nele. Então a gente consegue analisar o funcionamento de injetor por injetor nesse caso, tá? Vamos aqui à teoria deste comentário. Na função atuadores, no scanner automotivo, podemos fazer o teste simples de funcionamento dos injetores, que podem apresentar falhas na bobina interna ou mecânica na agulha e sede de vedação. Então, assim, dois tipos de defeitos podem acontecer com o bico injetor. Um defeito mecânico, um defeito elétrico. Né? Elétrico é o quê? Quando queima uma bobina. Né? Você tem a bobina interna, que tem uma resistência elétrica, já veremos esse valor. Aumentar não vai aumentar. Ele pode cortar, romper, não ter mais o valor da resistência. Queimou a bobina. É o exemplo clássico. Ou ainda defeitos mecânicos, que são o quê? A agulha pode literalmente travar. A sede da agulha pode literalmente gastar. E aí você não tem mais a vedação, tá? Pode ter perdas no leque. Podemos ter sujeira, mas a sujeira podemos tentar limpar, tá? Então, o que? Há várias possibilidades que podem causar problemas relacionados ao injetor, claro. E, pessoal, o combustível, a qualidade do combustível que nós temos é algo assim gritante. É muito ruim realmente. Ah, se vai para gasolina, né, tem uma série aí de componentes despejados na gasolina para adulterar a gasolina. Aí foi para o álcool. Se for para o álcool, geralmente tem água. Então, é um sério problema a questão do combustível no nosso país. Mas temos que fazer o teste. Temos que analisar nós o que tem que ser feito. Bom, por falar em analisar, dá para medir a resistência? Dá, ótimo. Podemos fazer a seguinte medição na bobina do eletroinjetor. Então, dá para pegar o multímetro e medir a resistência. Claro, é um teste de medição da bobina. Não está dizendo que a agulha está boa, está vedando, a sede está boa, nada disso, tá? Isso é literalmente um teste de medição da resistência elétrica da bobina. Como que eu meço isso? Através do multímetro automotivo, entre pinos 1 e 2, tá? A gente faz o quê?
faz a medição, tá? E aí o valor é básico. São 4 bicos injetores? São 4. O valor vai ser 13 ohms ou próximo disso para cada bico injetor. Então eu consigo medir a resistência de bico por bico, analisar, entender se a bobina está queimada ou não. Claro, é um teste que ele é parcialmente conclusivo, porque eu só meço a resistência. Eu não estou medindo a agulha, o bico do sistema. E claro, são 2 fios por bico, é só ligar aí no 1 e 2 e ponto final. Legal? Aqui o nosso conector, né? E a descrição das letras em relação ao conector, fileira e linha. E claro, o painel de instrumentos do Peugeot 307. Então vamos agora a mais uma dica aqui no seu Mac. Dica: mesmo com uma grande precisão da quantidade de combustível injetada, a ECU consegue monitorar essa injeção através do sinal do sensor de oxigênio, através da sonda lambda, e assim corrigir, quando necessário, o TI, o tempo de injeção. Então assim temos o quê? Todas as possibilidades de correções, de alterações que a ECU faz em cima do injetor, corrigindo o TI, o tempo de injeção. Então é muito importante que entendamos e tenhamos aí bem claramente o funcionamento do sistema. É um atuador simples? É, mas o controle, a sofisticação por trás disso é absurda. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Mac, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando de limpeza de bicos aqui no seu Mac.